A leitura judaica da semana, conhecida como Parashat Shavua, é uma prática central no judaísmo que envolve a leitura de uma porção específica da Torá a cada semana. Esta tradição segue um ciclo anual em que toda a Torá é lida ao longo do ano judaico. Cada porção, ou Parashá, oferece uma oportunidade para reflexão e aprendizado sobre temas espirituais, éticos e históricos. Durante o Shabá, é costume ler a Parashá na sinagoga, sendo muitas vezes acompanhada de comentários e discussões que ajudam a conectar as lições antigas com as questões contemporâneas. Esta prática não apenas fortalece a comunidade, mas também enriquece a compreensão individual da fé e da tradição judaica. Vem conhecer a nossa TV Rádio Judaica News. Fica em Belmonte, Portugal, a única TV rádio como judaica. A leitura judaica da semana, conhecida como Parashat Shavua, é uma prática central no judaísmo que envolve a leitura de uma porção específica da Torá a cada semana. Esta tradição segue um ciclo anual em que toda a Torá é lida ao longo do ano judaico. Cada porção, ou Parashá, oferece uma oportunidade para reflexão e aprendizado sobre temas espirituais, éticos e históricos. Durante o Shabá, é costume ler a Parashá na sinagoga, sendo muitas vezes acompanhada de comentários e discussões que ajudam a conectar as lições antigas com as questões contemporâneas. Esta prática não apenas fortalece a comunidade, mas também enriquece a compreensão individual da fé e da tradição judaica. Vem conhecer a nossa TV Rádio Judaica News. Fica em Belmonte, Portugal, a única TV rádio como judaica. A leitura judaica da semana, conhecida como Parashat Shavua, é uma prática central no judaísmo que envolve a leitura de uma porção específica da Torá a cada semana. Esta tradição segue um ciclo anual em que toda a Torá é lida ao longo do ano judaico. Cada porção, ou Parashá, oferece uma oportunidade para reflexão e aprendizado sobre temas espirituais, éticos e históricos. Durante o Shabá, é costume ler a Parashá na sinagoga, sendo muitas vezes acompanhada de comentários e discussões que ajudam a conectar as lições antigas com as questões contemporâneas. Esta prática não apenas fortalece a comunidade, mas também enriquece a compreensão individual da fé e da tradição judaica. Vem conhecer a nossa TV Rádio Judaica News. Fica em Belmonte, Portugal, a única TV rádio como judaica. A leitura judaica da semana, conhecida como Parashat Shavua, é uma prática central no judaísmo que envolve a leitura de uma porção específica da Torá a cada semana. Esta tradição segue um ciclo anual em que toda a Torá é lida ao longo do ano judaico. Cada porção, ou Parashá, oferece uma oportunidade para reflexão e aprendizado sobre temas espirituais, éticos e históricos. Durante o Shabá, é costume ler a Parashá na sinagoga, sendo muitas vezes acompanhada de comentários e discussões que ajudam a conectar as lições antigas com as questões contemporâneas. Esta prática não apenas fortalece a comunidade, mas também enriquece a compreensão individual da fé e da tradição judaica. Vem conhecer a nossa TV Rádio Judaica News. Fica em Belmonte, Portugal, a única TV rádio como judaica. A leitura judaica da semana, conhecida como Parashat Shavua, é uma prática central no judaísmo que envolve a leitura de uma porção específica da Torá a cada semana. Esta tradição segue um ciclo anual em que toda a Torá é lida ao longo do ano judaico. Cada porção, ou Parashá, oferece uma oportunidade para reflexão e aprendizado sobre temas espirituais, éticos e históricos. Durante o Shabá, é costume ler a Parashá na sinagoga, sendo muitas vezes acompanhada de comentários e discussões que ajudam a conectar as lições antigas com as questões contemporâneas. Esta prática não apenas fortalece a comunidade, mas também enriquece a compreensão individual da fé e da tradição judaica. Vem conhecer a nossa TV Rádio Judaica News. Fica em Belmonte, Portugal, a única TV rádio como judaica. A leitura judaica da semana, conhecida como Parashat Shavua, é uma prática central no judaísmo que envolve a leitura de uma porção específica da Torá a cada semana. Esta tradição segue um ciclo anual em que toda a Torá é lida ao longo do ano judaico. Cada porção, ou Parashá, oferece uma oportunidade para reflexão e aprendizado sobre temas espirituais, éticos e históricos. Durante o Shabá, é costume ler a Parashá na sinagoga, sendo muitas vezes acompanhada de comentários e discussões que ajudam a conectar as lições antigas com as questões contemporâneas.
Esta prática não apenas fortalece a comunidade, mas também enriquece a compreensão individual da fé e da tradição judaica. Vem conhecer a nossa TV Rádio Judaica News. Fica em Belmonte, Portugal, a única TV rádio como judaica. A leitura judaica da semana, conhecida como Parashat Shavua, é uma prática central no judaísmo que envolve a leitura de uma porção específica da Torá a cada semana. Esta tradição segue um ciclo anual em que toda a Torá é lida ao longo do ano judaico. Cada porção, ou Parashá, oferece uma oportunidade para reflexão e aprendizado sobre temas espirituais, éticos e históricos. Durante o Shabá, é costume ler a Parashá na sinagoga, sendo muitas vezes acompanhada de comentários e discussões que ajudam a conectar as lições antigas com as questões contemporâneas. Esta prática não apenas fortalece a comunidade, mas também enriquece a compreensão individual da fé e da tradição judaica. Vem conhecer a nossa TV Rádio Judaica News. Fica em Belmonte, Portugal, a única TV rádio como judaica. A leitura judaica da semana, conhecida como Parashat Shavua, é uma prática central no judaísmo que envolve a leitura de uma porção específica da Torá a cada semana. Esta tradição segue um ciclo anual em que toda a Torá é lida ao longo do ano judaico. Cada porção, ou Parashá, oferece uma oportunidade para reflexão e aprendizado sobre temas espirituais, éticos e históricos. Durante o Shabá, é costume ler a Parashá na sinagoga, sendo muitas vezes acompanhada de comentários e discussões que ajudam a conectar as lições antigas com as questões contemporâneas. Esta prática não apenas fortalece a comunidade, mas também enriquece a compreensão individual da fé e da tradição judaica. Vem conhecer a nossa TV Rádio Judaica News. Fica em Belmonte, Portugal, a única TV rádio como judaica. A leitura judaica da semana, conhecida como Parashat Shavua, é uma prática central no judaísmo que envolve a leitura de uma porção específica da Torá a cada semana. Esta tradição segue um ciclo anual em que toda a Torá é lida ao longo do ano judaico. Cada porção, ou Parashá, oferece uma oportunidade para reflexão e aprendizado sobre temas espirituais, éticos e históricos. Durante o Shabá, é costume ler a Parashá na sinagoga, sendo muitas vezes acompanhada de comentários e discussões que ajudam a conectar as lições antigas com as questões contemporâneas. Esta prática não apenas fortalece a comunidade, mas também enriquece A Parashá da semana é uma porção semanal da Torá, que é lida e estudada nas sinagogas durante o serviço de Shabá. Cada Parashá cobre uma sessão específica dos 5 livros de Moisés, proporcionando um ciclo anual de leitura da Torá. Essa prática não só mantém viva a tradição judaica, mas também oferece uma oportunidade de reflexão e aprendizado contínuo sobre princípios éticos, morais e espirituais contidos nos textos sagrados. A Parashá também é muitas vezes acompanhada de comentários rabínicos e discussões que ajudam a contextualizar e interpretar os ensinamentos para a vida contemporânea. Essa abordagem garante que os ensinamentos da Torá continuem a ser relevantes e significativos para as gerações atuais. TV Rádio Judaica News, tua amiga. Parashá da semana. Muito boa noite para todos. Boa noite, Sr. Roberto. Boa noite. Roberto, boa noite. Boa noite, Sr. Benjamin. Boa noite. Para si. Shalom. E boa noite. Sr. Benjamin, sempre com o gato, com o gato Pois da sorte. Da sorte Essa gata acha que isso aqui é dela, entendeu? Aí, para eu ficar aqui, eu tenho que pagar aluguel. É você que Carinho. Você que é a Ela fortuna, ela que tem a fortuna que você cuida dela, ela que é afortunada, a gata. E ela exige o pagamento dela em carinho. É muito engraçado.
E tem que fazer, né? Porque senão ela fica unhando, ela morde, exige. Ora, muito bem, vamos começar então com o nosso programa. O Aparachute desta semana. Aqui está. Hoje é quarta, não é? Sim. Vamos então entoar o nosso Aparachute. Senhor Beamin, faz favor de então entrar Deixa o Roberto começar, Há muito tempo eu não vejo os comentários dele. Não, mas eu não sei se o senhor Roberto sabe a parachote desta semana. Olha, eu me desculpe, você veja que o Benjamin hoje é estranhamente. Então eu faço, não tem problema não. Coincidentemente, o Benjamin é tudo Nero. Então, praticamente tudo preto. Então, eu quero dizer que eu não lia, eu não tive, eu tinha, com o tempo, com as idas próximas vezes que eu vim, eu vou pegar aquela mente habitude de ler, mas eu não peguei ainda essa habitude. Hoje eu tinha que ler, não acabei não lendo. Então é uma coisa, é um sem problema. O preto na cabeça aí. Sem problema. Olha só então, vamos lá. Deixa eu começar então. Essa gata é muito chata, cara. Bicho chata, gato. Deixa eu paz, gato. Vai. Bom, essa paraxá, ela é muito interessante por um ponto. Ela nos convida à gratidão, nos convida à gratidão ao Eterno. Essa paraxá nos convida à gratidão porque ela nos traz aquilo que agrada ao Eterno. Ela nos ensina aquilo que agrada ao Eterno. Tanto aquilo que o Eterno é agradado por nós fazermos aquilo que ele determina que façamos, e também ele se agrada pelo fato de nós não fazermos aquilo que ele determina que não façamos. Então, nós precisamos entender o seguinte, é um ponto muito importante. Eu, às vezes, volto nesse assunto, mas é um assunto que nós temos que ter plena consciência disso. O que ocorre? O Eterno, ele é o nosso Criador, ele nos criou. Nós somos criaturas. E, como tal, o nosso ambiente de vida é o mundo material. O mundo material, o Eterno, ele tem todo o controle sobre o mundo material e sobre o mundo espiritual. Então, ele é o ser único e poderoso que transita em todos os ambientes, sejam materiais ou espirituais, ou talvez até outros que nós não sabemos que existam, mas que ele, se existirem, também transita ali. Enfim. Então, como sendo nosso Criador, ele sabe aquilo que nos faz bem. Ou seja, quando eu, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu vou criar um mecanismo, eu sou engenheiro mecânico, eu vou criar um mecanismo. Então eu crio um mecanismo e eu sei que, olha, eu tenho que lubrificar aqui, eu tenho que regular aquela distância ali, eu tenho que fazer isso. Então eu sou um criador de um objeto, um mecanismo. Sendo o criador desse mecanismo, eu sei aquilo que o mecanismo precisa receber para que tenha um bom desempenho. No caso dos mecanismos, nós medimos através de desempenho. Né? O ser humano é diferente, mas o Criador, aquele que nos criou, ele sabe plenamente aquilo que é bom para nós fazermos.
e aquilo que é bom para nós não fazermos. Quando o Eterno nos determina isso, o Eterno é como aquele Pai. Eu não vou dizer que ele seja, embora seja nosso Criador, ele é o nosso Pai, de certa forma. Mas, quando nós temos filhos, por exemplo, nós temos filhos, e nós sabemos aquilo que é bom para os filhos, porque nós temos experiência. O filho com 2, 3, 5, 10 anos, ele não tem a vivência que nós tivemos. Então, nós fazemos já tivemos as experiências de coisas que fizemos que estava errado, que nos demos mal, que fizemos, enfim, nos prejudicou. Então, sabendo, tendo consciência de todos desses fatos, né? Então nós, como pais, nós ensinamos aos nossos filhos, não faça isso, não faça aquilo. Ou então, faça isso, estude porque você vai gostar, você vai fazer bem para você, você vai ver, acreditando no teu pai, que você estudando, você vai... Então, é o pai, a mãe, são aqueles que mais amam aquelas crianças que têm condição e experiência para lhes ensinar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Temos que ensinar os dois. Isso é ruim, não faça isso. Isso é bom, faça isso. Então, aquilo que agrada aos pais é aquilo que os filhos fazem o que é para fazer, o que é bom fazer, e não fazem aquilo que é ruim de fazer. Então, eles não fazem. Esse é o mesmo tipo de ação que o Eterno nos determina. Só que ele, como nós, pais, temos essas experiências em vida e tal, e transmitimos isso aos nossos filhos, nós fazemos isso através de quê? Através de palavras, através de ações, de exemplos. Eu faço exemplo, eu trabalho, então meu filho me vê trabalhando e diz, puxa, trabalhar é legal, meu pai faz isso, que bom. Então, os filhos, eles veem nos exemplos dos pais, por exemplo, os pais amorosos. Aí o filho olha assim, puxa, meu pai e minha mãe são tão amorosos um com o outro, se gostam tanto, e não brigam, não... enfim, isso é tão bom, puxa vida. Então, a criança começa a entender as coisas boas, vendo os exemplos. O Eterno, ele nos deu aquilo que os pais, aqui os pais materiais, né, nós, né, fazemos com os nossos filhos, através dos ensinamentos na educação, porque, na realidade, os educadores dos filhos são os pais. Eu gosto de dizer que o professor é educador. O professor não é educador. O professor, ele é ensinador. O professor, ele ensina as matérias, ensina a matemática, ensina as línguas, ensina, enfim, geografia, todas essas cadeiras, né? Então, os professores ensinam isso. Quem educa é o pai e a mãe. Eles são os educadores. Nós não podemos alienar, desculpa. Nós não podemos alienar o nosso poder como educadores a, por exemplo, um professor, uma escola, enfim, um governo, um Estado. Nós não podemos alienar isso, porque ninguém ama os nossos filhos tanto quanto nós amamos. Não existe um professor que ame tanto. O professor que está ali é para fazer o trabalho. Pois é, ele parou para onde que é importante, fazer o trabalho. Quando ele falou trabalho, ele congelou o vídeo. Tem que fazer o trabalho. Eu acho que isso é importante, o ensinamento, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que na vida trabalhou muito pouco, para problema de doença, etc. Mas você pode trabalhar para o Eterno, querendo. Pode trabalhar para o Eterno. Claro, claro. Porque, na realidade, esse trabalho que eu estou falando de pai, estou dando como exemplo como é que o Eterno age, né? A gente vê isso acontecer. Então, esse exemplo que eu estou dando, esse trabalho que nós fazemos de educar os filhos, é um trabalho que nós fazemos ao Eterno. Não pense que esse trabalho é um trabalho feito só para a nossa
satisfação e para a satisfação dos nossos filhos. Não apenas isso, também isso. Mas esses trabalhos de educação, de formação moral, ética, que nós fazemos aos nossos filhos, são trabalhos que nós estamos fazendo ao Eterno. São trabalhos que nós dedicamos ao Eterno. Quando nós fazemos com amor, com carinho, porque, veja bem, aí eu vou entrar daqui a pouco a respeito do assunto aqui. A educação dos filhos, ela não é aquela coisa mar de rosa, não. Não pense que a educação, os meus filhos, a educação é um mar de rosas, tudo vai ser tão bonito, tudo vai ser tão bacana. Não é, não é. Tem hora que o teu filho faz uma malcriação, você não vai bater no teu filho, não vai agredir o teu filho, mas você tem que ensinar e colocar ele no seu devido lugar. Existem pais que tentam fazer com que seus filhos sejam seus amigos. Jamais faça isso. Jamais faça isso. Não queira ser amigo do teu filho, porque você tem uma posição muito mais importante do que amigo, que é a posição de pai, que é a posição de mãe. Não queira ser amigo. Amigo, qualquer criança chega na esquina e encontra 10 amigos ali, reunidos, e faz amizade ali, que é uma beleza. Então, amigos existem muitos, pais existem 2, apenas estão somente 2. E são esses aqueles que mais possam ter amor a esses filhos. De modo tal que esses pais amorosos, eles precisam entender que o não é muito importante. Eu vou daqui a pouco entrar no porquê eu estou falando isso tudo. O não, ele é muito importante. O castigo, ele é muito importante. Porque são as formas de você dizer ao teu filho, à tua filha, o que não pode fazer. Então, ele vai não fazer aquilo que ele não deve fazer por temor a você. Você está punindo ele por ele ter feito aquilo que não devia ter feito. Por outro lado, você, como pai, como mãe, precisa também entender que quando ele faz alguma coisa que ele tem que fazer, você precisa sentir orgulho disso. Puxa, que bom, ele fez isso. Eu nem esperava que ele ia parar de brincar agora para estudar. Puxa, que bacana que ele fez isso. Ele está estudando lá. Eu vou levar uma bola de sorvete para ele. Entendeu? Então, é assim que os pais educam os filhos. É através de quê? O que não pode, você vai ser punido. O que pode, você vai ser premiado. Não, a gente tem que entender, e é uma coisa que tem que ser muito bem feita, porque muitas vezes os filhos, eles acham, se a pessoa age sempre assim, né, dessa maneira, premiando e tal, eles começam a achar que os pais têm obrigação de retribuir com alguma coisa para eles, por eles fazerem aquilo que é bom para eles. Porque quando o filho faz uma coisa que é boa para ele está fazendo é bom para ele, e não para o pai e para a mãe. É claro que o pai e a mãe ficam muito alegres, muito contentes. Puxa vida, estamos educando bem o nosso filho e tal, a nossa filha. Então, quando as pessoas não deixam que os filhos entendam que dessa forma eles estão fazendo bem para eles mesmos e não para os pais, então nós fazemos eles entenderem que seguir a regra, seguir a lei, fazer aquilo que tem que ser feito, não fazer aquilo que não pode ser feito, é bom para ele. É ele quem vai tomar o proveito daquilo. Da mesma forma, o Eterno, quando nos entregou o Torá, ele determinou o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Nós precisamos ter 2 sentimentos em relação ao Eterno, 2 sentimentos muito importantes. O primeiro sentimento, talvez tem que ser o mais forte, é o temor. É o temor. O segundo sentimento é o amor. Por que o temor? Muitas pessoas se acham, não, o Eterno, ele vai ficar comigo, ele está aqui do meu lado, eu tenho
converso com ele e tal. Não, ninguém conversa com o Eterno. Só Moshe conversava com ele. Foi o maior de todos os nossos profetas, foi Moshe. Conversava de fato com o Eterno. Nós não conversamos com ele. Nós não temos o nível de importância espiritual que tinha Moshe para poder ter a condição de conversar com o Eterno. Nós não temos essa condição. Então, o que nós devemos fazer é entender que o nível de poder dele é tão grande, mas tão grande, que nos deixa numa situação de pequenez tal que nós precisamos entender que a qualquer momento ele pode fazer qualquer coisa que ele queira. Qualquer coisa. Então, quando nós temos esse sentimento de temor do Eterno, o que acontece? É a mesma coisa que acontece, né, na educação. O filho, ele teme o pai, ele teme a mãe e vai dizer, puxa vida, eles não gostam que eu faça isso, eu não posso fazer isso, então eu não vou fazer isso. É a mesma coisa que nós precisamos fazer em relação ao Eterno. Ele nos determina o que devemos fazer, o que não podemos fazer. Ele determina por quê? Porque ele é nosso Criador. É ele quem nos criou. Ele sabe os pontos fortes, os pontos fracos da criatura que ele fez. Cada um de nós, individualmente, é uma criatura especialíssima. Não existem dois seres humanos iguais. Nem que pensem igual, nem que sejam fisicamente iguais. Isso não existe. As almas também não são iguais. Cada uma é uma e não há diferença. Então, quando nós vemos aquilo que ele não gosta que façamos e não fazemos, ele, opa, esse cara está fazendo, ele está obedecendo uma diretriz que eu dei. Que bom. Vou começar a olhar ele com mais atenção e carinho. Ah, mas ele está fazendo uma coisa que eu ordenei que ele fizesse. Ele está fazendo. Puxa vida, que pessoa. Eu estou gostando da ação. Por quê? Aí que está a grande diferença. Quando ele nos deu o livre-arbítrio, antes ele nos deu a liberdade. O Eterno nos deu antes a liberdade. Quando ele nos deu a liberdade, ele nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, eu, a cada instante da minha vida, eu tenho o livre-arbítrio de fazer aquilo que ele determinou que eu faça e não fazer aquilo que ele determinou que eu não faça. Então, a cada instante, eu estou me relacionando com uma pessoa, eu estou conversando com essa pessoa, eu estou trocando ideias. Então, eu vejo que existe uma fraqueza naquela pessoa, que eu posso explorar aquela fraqueza. O que eu faço? No meu livre-arbítrio, eu não vou prejudicar aquela pessoa, porque eu, obedecendo o Eterno a um ato de não fazer, eu não faço mal àquela pessoa. Eu vejo que ela tem aquela fraqueza, mas eu fico quieto. Se for o caso dela perguntar, até dá para ajudar. Olha, você tem essa fraqueza, tem isso, tal, cuidado, se cuide. Tal. Então, quando nós tendo o livre-arbítrio, não fazemos aquilo que não podemos fazer, ou quando fazemos aquilo que temos que fazer por livre-arbítrio, aí nós estamos mostrando qual é o nosso valor. Aí nós estamos nos diferenciando de pessoas perversas. Por quê? Nós estamos fazendo por nossa livre vontade. Nós não estamos fazendo porque deixa eu abrir um parênteses aqui, muitas pessoas acreditam que, não, eu vou cumprir esse mandamento aqui, porque Deus quer que eu faça isso, eu vou fazer para ele, eu vou fazer isso aqui para ele, não vou fazer isso aqui para ele falou, então vou fazer para ele. Não, é um dedo engano, é um engano terrível. Quando nós pensarmos, se alguém pensa que está fazendo alguma coisa, deixando de fazer alguma coisa, que, enfim, está agradando ao Eterno, pode ser que ele se agrade, mas você está fazendo aquilo é por você, é pelo teu bem. Quando nós fazemos o que temos que fazer e não fazemos o que não temos que fazer, fazemos pelo nosso bem. É como aquela criança que está sendo bem educada pelos pais, que ela
pode até não saber o motivo, eu não vou fazer isso aqui, eu não sei qual é o motivo, mas o meu pai não quer que eu faça. Então, eu não vou fazer o que ele falou que eu não faço. Não sei por quê, mas eu não vou fazer. Ou então, eu vou fazer isso aqui porque eles falaram que eu tenho que fazer isso aqui. Então, eu também não sei o motivo, mas eu vou fazer. É a mesma coisa que acontece conosco em relação ao eterno. Quando nós não... Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui, um pouco adiante, ele fala a respeito do alimento kosher. O alimento kosher é uma coisa interessante de nós analisarmos. É uma coisa que ele fala para fazermos uso de alguns animais como alimento e não fazermos de outros animais como alimentos. Nós estamos obedecendo a ele quando fazemos aquilo que ele determinou e não fazemos aquilo que ele determinou. Então, por exemplo, os porcos. Nós não comemos porco. Por quê? Olha, vamos analisar friamente. O porco, hoje em dia, ele é criado com muita higiene. Você vê os locais onde são criados, tem alimentação, tem vacina, tem remédio. Então, eles criam dentro de um ambiente de higiene, embora o animal seja chamado de porco, mas o ambiente que ele é criado é um ambiente limpo. Antigamente, não, mas hoje ele é um ambiente limpo. Então, o Eterno, naquela época, ele falou, não coma porco. Ou seja, animais que você pode consumir, eles têm que ter, obrigatoriamente, 2 pontos. Primeiro, ele tem que ter as patas fendidas de cima a baixo. Não pode ter fechamento. Fendido de cima a baixo. E tem que ser ruminante. Então, alguns animais, o coelho é ruminante, mas não tem a pata fendida de cima a baixo. O porco tem a pata fendida, mas não é ruminante. E por aí vai. Então, nós podemos dizer hoje, mas o porco é criado com higiene. Antigamente, ele falou isso porque antigamente os porcos tinham vermes, tinham problemas solitários, tinham problemas seríssimos. Hoje não tem mais, então não tem problema. Tem problema sim. Eu não sei por que ele nos mandou. Eu não sei se é por causa de problema de higiene. Eu acredito que até possa ter sido, mas eu não sei. Ele determinou que eu não coma o animal porco. Eu não como a carne do animal porco. Sem chance. Eu já comi. Não como. Não adianta. E dizer, não é ruim, não é ruim. É bom. Mas eu não como. Porque ele determinou que eu não comesse. Ele determinou isso naquela época e até hoje eu obedeço. Eu não como. E eu como o quê? Os animais kosher, seja o boi, seja o cabrito, seja o ovelha, enfim, os animais kosher. Ele determinou que nós não comêssemos, por exemplo, os animais que vêm do mar, das águas, né? Tem que ter escama e nadadeira. Então, peixe de couro eu não como, não há como eu fazer isso, eu comer peixe de couro não como. Da mesma forma, existem enguias que não têm nadadeiras, também não como. Não adianta. E por aí vai. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo com isso que quando nós temos o nosso dever, as nossas obrigações, Torá, temos que lembrar, Torá é um certificado de casamento entre o povo e o Eterno. O Eterno nos deu Torá para que nós fizéssemos um casamento sagrado, um casamento puro. Ou seja, obedecendo às leis, nós estamos sendo cônjuges bons, fiéis. Nós estamos sendo cônjuges fiéis. E sendo cônjuges fiéis, o outro cônjuge, que é o Eterno, né, ele fica alegre conosco. Claro que ele fica alegre, ele gosta de pessoas que têm um comportamento adequado, justo, correto. Então, ele gosta disso. Por quê? Porque ele está vendo... Ele gosta não é porque é tão bom, é um esporte de gostar. Não é isso, não. Ele gosta porque ele está vendo que nós estamos fazendo bem a nós mesmos. Se nós tivermos consciência de cumprindo Torá, nós estamos fazendo o bem a nós mesmos, então isso nos traz a consciência
da maneira como devemos nos comportar para com nós mesmos, para conosco. Eu como devo me comportar comigo mesmo? O que eu devo fazer para eu me proteger, para eu me cuidar? Por exemplo, nós sabemos que o nosso corpo físico precisa de movimento. Por exemplo, precisamos de fazer ginástica, precisamos de fazer esforços. Para quê? Para que as musculaturas não se degradem, né? Então, nós fazemos os exercícios para quê? Para nos cuidar. E dizer ao Eterno, olha só, eu estou cuidando de mim mesmo, hein? Quando o Eterno ele vê que nós estamos fazendo bem a nós mesmos, é como o pai que leva uma bola de sorvete para o filho que está fazendo uma coisa boa para ele mesmo, inesperada. Puxa, ele estava brincando, saiu para estudar, que bacana. Aí vou dar um prêmio para esse menino, para essa menina. Então, o Eterno também, assim, ele, quando nos vê fazendo aquilo que é de bom, que é bom para nós mesmos, ele se sente em condições de nos trazer algum benefício. Ou não. Depende da avaliação, julgamento dele. É ele quem julga e avalia. Porque vamos falar outra coisa aqui. Por exemplo, uma pessoa que sempre agiu bem, que sempre fez coisas boas, que nunca fez. Essa pessoa recebe um determinado. Tem um problema qualquer. De repente apareceu um problema na vida dessa pessoa. Mas é uma pessoa que sempre fez o bem e tal. Temos que pensar e entender o seguinte: tudo é para o bem. Tudo é para o bem. Tudo. Absolutamente tudo. Então, quando nós vemos essa pessoa que sempre fez o bem, está passando por alguma dificuldade, essa pessoa tem que agradecer ao Eterno. Porque essa dificuldade é uma prova que o Eterno está dando a essa pessoa. Ele confia tanto naquela pessoa que ele testa. Ele dá uma prova para aquela pessoa. Para que ele dá essa prova para aquela pessoa? Para que aquela pessoa tenha um crescimento espiritual. Toda vez que nós temos... Ninguém vive sem problemas, pelo amor de Deus. Ninguém há de pensar que eu vou viver sem problemas, eu não vou ter problema nenhum de nenhum tipo. Isso não existe. Isso não existe de fato. Todo mundo tem problema. E cada problema que nós sobrepujamos, cada problema que nós resolvemos, cada problema que nós tornamos alguma coisa que era ruim em coisa boa, nós estamos crescendo espiritualmente e em valor pessoal. Nós crescemos em valor pessoal na medida que nós temos a capacidade, provamos a nós mesmos, que somos capazes de sobrepujar uma dificuldade. A dificuldade acontece para todo mundo. Os maiores milionários do mundo não vai pensar que o cara não tem dificuldade. Claro que tem, todo mundo tem. A pessoa mais pobre do mundo tem dificuldades. Todo mundo tem. Qualquer um de nós tem. Então, quando o Eterno nos dá, muitas vezes, esse filho que estuda e tal, mas aí o pai tem, por um motivo lá qualquer, o filho queria um presente de Natal, um celular, um presente de qualquer coisa, um celular. O pai vai e não dá o celular. Aí cabe a criança ficar aborrecida por não ganhar no aniversário aquilo que queria. Não. Ele tem que entender, bom, se ele não me deu, merecimento eu tenho, mas as coisas que eu faço para mim mesmo. Então, se ele não me deu, porque existe alguma razão, algum motivo. Não sei qual é, mas é justo, é um motivo justo. Eu confio no meu pai, confio na minha mãe, então o motivo deles é um motivo justo. A mesma coisa com o Eterno. A pessoa está precisando muito de alguma coisa, eu preciso muito, enfim, e reza, mas não recebe aquilo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Eterno, não é que o Eterno falhou com aquela pessoa, não. É porque aquela coisa que a pessoa acha que seja tão importante, não tem importância na missão que aquela pessoa tem.
Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós é importantíssimo, cada um de nós, pela missão que temos. E cada um de nós precisa se dedicar à missão. Nós temos as nossas missões, cada um precisa se dedicar. Então, na medida em que nós fazemos as nossas missões, o Eterno nos dá aquilo que é necessário e importante para cumprir aquela missão. Ah, mas eu queria tanto ter um avião. Ah, eu queria tanto comprar um submarino. Eu queria tanto isso, aquilo, outro. Mas isso aí não faz parte da tua missão. Você vai sonhar, isso aí não vai ter nunca, porque não é a tua missão essa. Mas a tua missão é ter uma família. Então, o Eterno te dá bons filhos, te dá um trabalho para você ter condição de sustentar com dignidade aqueles filhos. Então, o Eterno, ele nos traz aquilo que é importante para as nossas missões. Ele não nos traz aquilo que eu acho bom. Puxa, eu queria tanto ter um Rolls Royce. Puxa vida, eu vou rezar para Deus. Então ele vai me dar um Rolls Royce. Não vai. Não vai, porque o Rolls Royce não é importante para a tua missão. Se fosse, você teria já. Nem precisava pedir. Antes de você falar, ele já te dá. Porque ele sabe aquilo que é importante para você. Bom, essa nossa paraxá dessa semana, ela fala muito a respeito dos fazeres e não fazeres. Uma coisa muito importante, fundamental importância que ele nos traz é o seguinte: é o segundo mandamento, é o segundo pronunciamento. É aquele pronunciamento que nós devemos obedecer a ele, não fazendo ídolos, não idolatrando coisas, nem pessoas, nem qualquer forma de idolatria que possa existir. Ou seja, apenas o Eterno, ele deve ser idolatrado. Existe apenas o Eterno que tem o valor. Apenas o Eterno, ele precisa ser adorado. Apenas e tão somente o Eterno. Porque é apenas e tão somente o Eterno que tem poder. Exato. Porque é uma coisa que eu também já falei algumas vezes, mas eu acho que vale a pena repetir, pelo fato de que muitas pessoas ou não entendem, eu não sei o que é. O fato é que, por exemplo, imagina o seguinte: você é uma criatura. Você tem menos poder do que o teu Criador, não tem? Cada um de nós tem menos poder do que aquele que nos criou. O Eterno tem poder máximo. Então, nós somos criaturas dele, nós, inclusive, somos copartícipes da criação. Ou seja, ele nos deu a inteligência, a criatividade, a engenhosidade, para nós criarmos, através do uso da natureza, dos objetos da natureza, sejam os minérios, sejam as rochas, as madeiras, enfim, ele nos deu o poder e a graça de pegarmos aquelas coisas da natureza e transformarmos em algo útil para nós. Você vê, hoje nós temos os automóveis. O automóvel é principalmente feito de aço. O que é o aço? Você pega o minério de ferro, o carvão, o fundente, que é o carbonato de cálcio, aí você coloca ali no alto forno, você faz o ferro gusa, aí purifica o ferro gusa através do aço você faz a chapa para fazer o carro, e por aí vai. Então, são criações nossas. Como copartícipes da criação, nós criamos coisas que nos facilitam a vida, o trabalho, enfim. Mas, aí que está. Muitas pessoas, muitos indivíduos, eles usam a sua criatividade para criar alguma coisa para explorar outros seres humanos, para tirar proveito da inocência, ou para enganar mesmo a pessoa que de boa fé chega lá. Então a pessoa vai e cria um mito. Não, eu vou fazer aqui uma estátua Vênus, a estátua de Vênus. Eu vou fazer aqui então de Marte, eu vou fazer aqui a estátua de Marte. Então, essa estátua, eu vou vender a ideia de que essa estátua faz milagres. Ou seja, se você idólatra, obedecer ao chefe dos idólatras naquilo que ele mandar,
aí você vai ter os milagres daquele ídolo que é controlado pelo chefe dos idólatras. O chefe dos idólatras, o cara que criou o ídolo, e você tem que obedecer a ele. Aí o chefe dos idólatras diz assim, ó, se você me der o teu salário, no final de algum tempo você vai ter uma casa maravilhosa de 10 quartos, de 5 banheiros, tudo folhado a ouro, tal, tal, tal. Aí o idólatra, que foi enganado, porque tudo isso na realidade é trambique, é engano. Então o idólatra ele chega e fala isso, e aí o idólatra ouve o chefe dizer, tá bom, então vou te dar um salário, e aí você pega esse Deus e faz ele me dar uma casa. Tá bom, deixa comigo. Tá comigo, tá bem, não tem problema não. Então ele vai pegar aquele dinheiro, daqui a 2 anos, 10 anos, o idólatra deu o dinheiro, e cadê a casa? Ah, ele está preparando. Você não acha que essa coisa é uma coisa... Aí ele inventa uma mentira, uma fantasia lá qualquer, e o cara fica enganado ali a vida toda até morrer. E não vem coisa nenhuma. Por quê? Porque aquele ídolo não tem poder. Ou seja, o chefe do idólatra, o chefe dos idólatras que criou o ídolo, ele criou um ídolo para os idólatras acreditarem que ele, idólatra, é capaz de, através do chefe dos idólatras, controlar o ídolo. Ou seja, é uma forma de chantagem, ou então, enfim, é uma forma que a pessoa acha na fantasia dela que possa controlar o ídolo, que lhe foi vendida a ideia de que consegue dar tudo, tem todo o poder para te dar qualquer coisa. Eu quero um avião, eu quero um submarino, então dá não sei o que para o chefe dos idólatras que ele vai conseguir. Então, isso aí é uma forma de... Os políticos hoje fazem muito, eu sempre esqueço esse termo. Enfim, as pessoas que têm essa vontade da idolatria, quando encontram, por exemplo, um ensinamento do Eterno, da mesma forma que eles têm a tendência na idolatria de achar que ele tem o poder de controlar o ídolo através de dinheiro, através de... Enfim, ele acha que tem esse poder de controlar o ídolo. Da mesma forma, essa pessoa, como muitas pessoas acreditam que tem o poder de controlar o Eterno. Ele é sim que tem poder. Ele tem poder. Então as pessoas acham, muitas, entre aspas, religiões, vendem a ideia de que se você fizer isso pelo chefe dessa organização de idolatria, se você fizer isso, eu vou fazer que o Eterno te dê isso, aquilo, aquilo outro. É mentira, porque quem é que pode... esqueci a droga da palavra. Você não consegue enganar o Eterno, você não consegue controlar o Eterno. Ninguém consegue controlar o Eterno. O Eterno, ele já tem tudo. O que você possa fazer que você possa controlar o Eterno? Ou seja, qual é a coisa que você pode dar ao Eterno que ele já não tenha? A tua vida. Ele tem a tua vida. Ele tem tudo. Tudo ele tem. Então, subornar. A palavra que eu estava tentando lembrar é subornar. Ninguém consegue subornar o Eterno. A pessoa, na idolatria, acredita que possa subornar aquele ídolo. Eu vou subornar o ídolo, eu vou dar dinheiro, eu vou dar isso, aquilo, aquilo, qualquer coisa, não importa, bem material e tal. Eu vou para subornar esse ídolo. E esse ídolo, sendo subornável, né, ele vai me dar aquilo que eu quero. Está enganado. Está enganado. Foi enganado, caiu no ponto, caiu numa armadilha, né? O Eterno, muitas pessoas acham, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aquilo outro, e o Eterno vai fazer isso aqui assim por mim. Não vai.
se não for a vontade dele, se não for parte da tua missão, ele não vai. Você pode dar texto limpo, você pode ficar de cabeça para baixo, você pode fazer o que quiser. Não importa. Você vai ter no mundo material aquilo que você precisa para cumprir a tua missão. Isso você vai ter. Na parte espiritual, nós precisamos ter a noção de que o Eterno, através de Torá, ele nos trouxe tudo aquilo que nós precisamos para a nossa elevação espiritual. Isso quer dizer que cada um de nós tem seus problemas. Mas, se nós nos orientarmos através de Torá, o que é Torá? Torá quer dizer lei. A palavra Torá é a palavra lei. Então, se nós seguirmos as leis do Eterno, nós vamos estar nos desenvolvendo para chegarmos a um nível de desenvolvimento espiritual. Isso quer dizer, nós, a partir do momento que nós nos conscientizamos da nossa pequenez, ou seja, eu sou ignorante. Ignorante não é xingamento, não, tá? Ignorante é uma pessoa que ignora um determinado assunto. A pessoa ignora um determinado assunto, então essa pessoa é ignorante desse assunto específico, mas em outras coisas, por exemplo, o cara é um grande cientista nuclear, ele entende de reator nuclear como ninguém, tal, ele conhece tudo daquele negócio, mas ignora como é que funciona o motor de um automóvel, é ignorante nesse assunto. A ignorância é isso. Então, a ignorância é uma bênção, porque quando você se descobre ignorante de um assunto, você tem curiosidade, peraí, eu não conheço isso, deixa eu estudar esse assunto aqui para ver se eu me desenvolvo nessa área. É como nós fazemos em relação à Torá, em relação às leis do Eterno. Quando nós começamos a estudar a Torá, nós temos que ter a consciência de que aquilo ali, para mim, é um grande mistério. É um grande mistério, eu não sei o que é aquilo. Como é que eu tenho que fazer? Torá, ela nos foi dada. O Eterno nos deu Torá. Mas para que nós possamos receber a Torá, na realidade nós temos que tomar a Torá para nós mesmos. É como se fosse alguma coisa até agressiva. Como é que nós tomamos a Torá? Eu vou lá na sinagoga, vou pegar o rolo da Torá e vou... Pessoal, olha só, espera um pouquinho aí, é muito rápido, porque tem uma pessoa que sempre bate aqui em casa que eu ajudo, uma pessoa muito pobre, e eu sempre ajudo essa pessoa. Espera um pouquinho, é rapidinho, tá? 5 minutos. Pois é, então eu queria dizer o seguinte, então, como o senhor... Posso falar um pouco, José? Então é o seguinte... Sim, pode. Sim, pode. Ele interrompeu o vídeo quando ele falou na bola de sorvete, interrompeu o vídeo. Eu queria dizer, a bola de sorvete, vou dar uma bola de sorvete. Por exemplo, para Jesus, no caso da Igreja Católica, do cristianismo, não? Porque o cristianismo o judaísmo torcido, né? Torcido do jeito que eles querem, né? Porque o judaísmo pensa uma coisa, o cristianismo fez a mesma coisa pensando de uma outra maneira. Mesma coisa que os mormons são o cristianismo torcido. Então eu quero dizer o seguinte, o fato é que então, o cristianismo tem muito a ver com a Torá, tem a ver com a Torá. Então, como eu não conheço a Torá ainda muito bem, vamos ver agora, frequentando todas as lições, todas as quartas-feiras, vou fazer o meu melhor para frequentar e para ler. Então é o seguinte, o fato é que a bola de sorvete, Deus diz para Jesus, tem uma escritura que diz assim, peça-me o que você quiser, eu te darei. Salmos 2:8. É Torá, não é cristianismo, é Torá. Peça-me, eu te darei nações e a extremidade da terra. Peça-me. Por quê? Em que sentido peça-me? Faça, como diz aqui na Itália, faz bravo, que, como disse ele, né? Se faz o bravo, te dou a bola de sorvete.
Então, essa é uma explicação, é uma coisa simbólica. Ele te dou uma bola de sorvete, mas pode ser, te dou o mundo, né? Para Jesus, no caso, ele teve o mundo, ele ganhou o mundo, pro cristianismo, que é um pouco, eu acredito, tem a ver com a Torá, porque ele diz, peça-me, eu te darei. Então, isso aí. Então, praticamente, não é que eu estou falando do quadro. Então, outra coisa que ele falou é das almas iguais. Disse que não tem almas iguais no mundo. As almas são todas diferentes, entendeu? Não é, eu acho que é diferente como é feito. Por exemplo, como os prédios são tudo diferentes, mas são tudo para cima, são tudo feito com aquelas coisas principais. Né? Então, por exemplo, tem os prédios pretos, os prédios brancos, tem os prédios feitos com cimento, tem os feitos com mais cimento, tem os feitos com mais ferro. Então, por exemplo, a mesma coisa, a pessoa, acredito, uma pessoa que obedece porque tem medo é diferente de uma pessoa que obedece porque gosta de obedecer. Porque não é gosta de obedecer, porque vê a vantagem de obedecer. Se eu obedeço por medo, é uma coisa. Se eu obedeço porque eu vejo a vantagem, como diz o apóstolo Paulo, que era hebreu, guardar o prêmio. Está escrito. Eu falo um pouco de Novo Testamento, mas porque eu não conheço a Torá. Então, guardar o prêmio. Eu acredito que guardar o prêmio também, essa expressão, deve estar escrito na Torá em alguma parte também. Olha o prêmio. Eis o prêmio. Você é meu prêmio. Uma pessoa com a sua sabedoria que me dá essas informações gratuitamente. Como o cristianismo diz, gratuitamente recebereis, gratuitamente date. Mas isso não tem a ver só com o cristianismo, tem a ver com tudo, né? Você acha? Também com a Torá, porque, como eu estava dizendo para eles, a Torá é o cristianismo torcido para aceitar o que eles querem que aceite. Na realidade, você falou em... O que acontece é o seguinte, Torá, ela foi escrita por inspiração do próprio Eterno e todas aquelas palavras que estão ali, cada letra, o último Yud que tem ali na Torá é tudo trazido pelo próprio Eterno. São palavras trazidas pelo próprio Eterno. Então, meu caro, quando isso vem de Roma. Vamos voltar para a história aqui. Ó. Roma era idólatra, terrivelmente idólatra. Então, o povo de Roma, eles começaram a ser assim motivados pelo judaísmo. O judaísmo começou porque, na realidade, todos aqueles personagens do cristianismo eram todos judeus. Não existia cristianismo. Então, eram todos judeus. E todos eles eram judeus fervorosos, né? Pelo menos os personagens que estão ali são figuras de judeus fervorosos. Então, quando o imperador de Roma ele começou a perceber, Constantino, né, começou a perceber que os idólatras eles estavam sendo em maior número, o que ele fez? Ele quis tomar o poder dessas pessoas para ele. Então, houve o Concílio de Nicéia. Eu estou resumindo muito essa história, muito complexa. Mas é basicamente o seguinte: ele fez o Concílio de Nicéia em um ano de 300, alguma coisa assim, 200, um ano bem depois do ano do início do que se considera sendo o ano zero da era cristã. Então, eles fizeram aquele Concílio de Nicéia e naquele concílio eles criaram toda uma religião, o cristianismo, os livros, tudo aquilo, né? Então, tudo aquilo foi criado. Quando o imperador ele criou o monoteísmo,
entre aspas, bem entre aspas mesmo, ele, quando criou o monoteísmo, o que ele precisou fazer? De que viviam aqueles chefes de idólatras? Por exemplo, tinha o templo de Vênus, tinha o templo de Marte, tinha o templo de Mercúrio, tinha o templo... Cada um daqueles deuses tinha vários templos, e cada um daqueles ídolos, eles eram o sustento do chefe dos idólatras, né? Então, as pessoas iam lá, adoravam o tal do ídolo, ídolo, me dê isso, me dê aquilo, aquilo outro. Então, eu estou te dando dinheiro, mas quem recebe o dinheiro, na realidade, é o sacerdote idólatra, né? Então, eles viviam disso. Quando foi feito o monoteísmo, entre aspas, o que aconteceu? Eles criaram a figura dos santos. Então, cada um daqueles chefes idólatras, sacerdotes idólatras, ele continuou tendo poder. Ele continua tendo poder. Só que o santo tal foi transformado, o ídolo tal foi transformado em santo tal. Então, eles mudaram os objetos de adoração dos templos, né? E assim ocorreu. O que eles fizeram? Eles precisaram fazer alterações na Torá, chamando de Antigo Testamento, precisaram criar o Novo Testamento, precisaram... para quê? Eles precisaram modificar a Torá para que a Torá fizesse referência àqueles novos textos que foram criados. Da mesma forma, os livros dos profetas, muitos foram alterados, foram adaptados e tal, tal, tal. Então, esse tipo de coisa aconteceu para benefício do imperador. Foi o imperador que determinou que isso fosse assim, porque ele queria usufruir do poder que tinham os judeus na época, que então passaram a ser chamados cristãos. E esqueceram a origem, muitos esqueceram a origem de Jesus como sendo origem judaica, não, mas já não aparecia mais como um semblante judaico. O judeu, ele tem a pele mais oliva, né? Tem a pele mais escura, né? Do que os povos mais nórdicos, no norte da Europa, enfim. Então, essas imagens, elas foram criadas para que não houvesse uma revolta entre aqueles sacerdotes que faziam dinheiro, eram riquíssimos, para não perderem as suas posições. Então foram criados sacerdotes, bispos, enfim, todo esse tipo de estrutura que existiu foi criado. Isso não existia, isso foi criado. Então, isso é basicamente aquilo que você estava falando, que eu entendi que você estivesse falando, porque eu estava fora, eu só escutei o finalzinho da conversa. O que você escutou? Eu escutei que você falou a respeito de Novo Testamento, de Velho Testamento. Eu estava dizendo que para mim, aquilo que eu entendo é que foi feito o Novo Testamento Não, eu queria falar uma coisa. Por exemplo, você falou que para não repetir os mesmos conceitos, eu escrevi uma coisa para perguntar, mas... sim, agora eu entendi o que eu escrevi. Espera aí, é o seguinte. Você falou, quando você estava falando, posso dar você ou o senhor? Quando o senhor estava falando, muito mais velho que eu, do senhor. Quando o senhor estava falando, o senhor falou, cada letra da Torá, quando você falou cada letra, você interrompeu um pouco o vídeo. Então, eu quero dizer o seguinte, cada letra da Torá, como o senhor tinha falado, cada letra da Torá, eu entendo o seguinte, cada letra no sentido que
cada letra, mas Deus não é o eterno. O eterno tá certo as letras, mas o que comunica o eterno é no meio das linhas, entre uma letra e a outra, naquele espaço. Porque quando você vai ler a Torá, você não lê só as letras, também tem os espaços. Mas eu acredito que o eterno está mais nos espaços do que nas letras. Depois, outra coisa que eu quero dizer é o seguinte. Você falou... então eu te deixo a palavra. Agora entendi. Não, agora me lembrei agora. Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: você disse que o senhor disse, como o senhor está me ensinando, que os pais ensinam os filhos e fazem um trabalho para o eterno, ensinando os filhos, né? Mas acontece que é o seguinte: eu peço para o senhor, mas o trabalho que os pais fazem para os filhos é o Espírito Santo, porque eu entendi, é o Espírito do eterno, porque quando você está ensinando, é como se fosse o eterno que está ensinando para os filhos, porque se você faz um trabalho para ele, é como se você fosse o eterno, o próprio eterno criando os filhos. Então eu te pergunto, o que é isso? É o Espírito Santo? Você está fazendo o Espírito? Não. O que é essa coisa que você está fazendo? Não, é você. É você. É você. Eu falei a respeito das missões. Cada um tem a sua missão. Os pais têm a sua missão. Aí, os pais têm a liberdade e têm o livre-arbítrio. Então, eles podem cumprir essa missão bem ou mal. Mas são eles, pais. Não é nenhum espírito que vem lá e ilumina. Não é isso, não. É o pai e a mãe que têm a missão de educar aqueles filhos que o Eterno lhes deu. Então, educar, orientar, ensinar moral, ética, tudo, se tornarem bons adultos, porque eles são bons adultos. Então, depende do livre-arbítrio do pai e da mãe se dedicarem a essa missão. Eu tenho muito orgulho da mãe dos meus filhos e nós dois juntos fizemos uma educação maravilhosa para os nossos filhos, cumprimos a nossa missão de uma forma magistral, muito bonita. Então, essa missão foi uma missão nossa. Não foi espírito nenhum que colocou ali, não. Nós, pelo nosso livre-arbítrio, nós fizemos aquilo que tínhamos que fazer. Até inconscientemente, mas fizemos. Então, esse negócio de dizer, não, você está fazendo, mas é o Eterno que está fazendo. Não, é você quem está fazendo. E você vai ser julgado pelas suas ações, pelo Eterno. É você quem está fazendo. Não é o Eterno que está forçando você a fazer nada. É você quem, pelo teu livre-arbítrio, pelo teu nível de moral, de ética, de educação, você está fazendo aquilo que você tem que fazer. É tua obrigação. É isso aí. O que eu falei foi isso. Tá certo. Mas esse conceito de Espírito Santo é uma coisa do cristianismo, né? Não tem natural Espírito Santo. Não tem natural, não existe. Tem não o Espírito. O que tem? Tem o sofrovital, aquela coisa. Mas sim. Tá bom. Então, isso aí talvez foge do tema, né? Não sei. Mas então, eu não li Deuteronômio. Mas o Deuteronômio, o Levítico, em relação ao Deuteronômio, porque esse Deuteronômio... Esse livro que nós estamos estudando hoje é o Vaikra. Não é o... Deuteronômio é o último livro, Deuteronômio é o último livro, Deuteronômio é o último livro. É o último livro. Da Torá. Não é. É o último da Torá. Devarim. O nome do livro é Devarim. Devarim. Devarim.
Mas Devarim é um livro um livro que faz parte do Deuteronômio? Não, 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 não. Olha só, o nome original do livro é Devarim, que os gregos traduziram para Deuteronômio. Ah, tá. Entendeu? Devarim. O livro é um. Por exemplo, o primeiro livro é Bereshit, foi traduzido como Gênesis. Mas o nome original do livro é Bereshit. Entendeu? Interessante, é. Para mim, deveriam ter colocado o Bereshit mesmo. Não, quando eu faço os meus comentários, eu chamo o nome do livro, Bereshit e tal. Não, tem um senhor, eu tenho um senhor aqui que eu já fiz debate com ele, que ele nunca diz o nome certo, ele sempre diz o nome, mas isso confunde quem como se diz aqui na Itália, laico, quem é leigo, entende? Mas aí eu perguntava para ele o que é Bereshit, o que é, e daí ele dizia. Entendeu? Mas Bereshit quer dizer no início. Em hebraico. Porque, por exemplo, é interessante, uma coisa interessante com o Bereshit, porque eu não sei, a Torá não conheço muito bem, mas, por exemplo, Jesus, né, fazer um paragônio, porque Jesus é um pouco a Torá torcida. Então, por exemplo, eu quero dizer o seguinte, ele falou, eu sou o alfa ou ômega, né? Então, por exemplo, no sentido que Deus é o alfa ou ômega, Deus é o alfa ou ômega. Mas acontece que Bereshit começa com B, porque talvez um ser humano de carne e osso que escreveu o Gênesis. Então não poderia ser Areshit, tem que ser Bereshit, porque A é o eterno. Existe todo o ensinamento em cima disso. Existe todo o ensinamento em cima disso. Por que começou com Bet e não com Aleph? Mas, enfim, não é o assunto aqui. O fato é que a pessoa, quando se diz Deus, por exemplo, nós temos aqui no Brasil juízes que se acham deuses. Eles se acham deuses. Aliás, muito maiores até do que Deus. Então, são pessoas que deformam a realidade e muitas pessoas acreditam neles. Tanto acreditam que seguem e tal. Mas fato é que só Deus é Deus. Nós somos criaturas. Nenhum de nós tem Moshe, ele foi o homem mais elevado que já houve. Tanto que chegava a conversar com o Eterno. E ele não é santo. Entendeu? Ele, aliás, ele era um homem tão humilde, embora fosse o mais elevado de todos, mas tão humilde, que ele quis ser enterrado na sua morte em um local desconhecido. Para quê? Para que ninguém fosse lá fazer procissão, ninguém fosse lá fazer promessas, rezar para ele, entendeu? Então, o mais elevado de todos os homens foi humilde ao ponto tal de ter sido enterrado em um lugar desconhecido. Pessoal, está na hora. Muito bem. Muito bem. Está na hora de terminarmos. Acho que fui bem esclarecido, o Sr. Roberto. Eu gostei das suas perguntas, Roberto. Vê se, por favor, faz mais perguntas, cara. Mas eu tenho algumas perguntas aqui para fazer, mas acontece. Mas hoje não, fica para a semana que vem. Semana que vem, eu vou guarde isso para a semana que vem. Isso, guarde para a semana que vem. Vamos conversar. Olha, deixa eu só te dizer uma coisa, Roberto. Você sabe, a coisa mais importante que existe numa relação interpessoal é a diferença de opiniões. Quando nós dois temos a mesma opinião, nós não crescemos, nós não chegamos a lugar nenhum. Eu penso igualzinho a você, então o que eu vou aprender com você que eu já não saiba? Entendeu? Quando você tem diferença de opinião em relação a mim, aí você falando a tua opinião, eu falando a minha opinião, aí essa diferença, para você vai pensar, poxa, esse cara, eu não gostei disso que ele falou não, mas aquilo ali, ele tem até razão, gostei dessa opinião. A mesma coisa acontece comigo.
que acontece? Eu vou me enriquecer com a tua opinião e você vai se enriquecer com a minha opinião. É assim que trocamos as ideias nas nossas sinagogas. Nós temos a mesa do Minyan, ali nós dizemos, porque fazemos a leitura de Torá, do trecho semanal, né, daquela semana, fazemos a leitura e depois comentamos. Oh, eu acho isso, eu acho aquilo outro. Às vezes aparecem ideias conflitantes, mas isso é que é o importante. São as ideias conflitantes, porque é através das ideias conflitantes que nós entendemos o que outra pessoa pensa e outra pessoa entende o que a gente pensa, e com isso nós crescemos. Eu estava conversando ontem com um amigo, um vizinho meu, muito amigo meu, gente fina pra caramba, e ele estava falando comigo exatamente sobre isso. Sim. Vamos terminar porque a hora também está... O tempo voa quando a gente está se divertindo, Joseph. É isso mesmo. É que tá bom o papo, cara. Vamos terminar assim. Semana que vem. Semana que vem vamos guardar, vamos fazer perguntas. Isso. E os nossos caros ouvintes também havia aqui perguntas dos nossos caros ouvintes, mas como não podemos dar a todos agora a oportunidade, fica para a semana. Amanhã cá estaremos outra vez no programa com o Sr. Ricardo, quintas-feiras, à mesma hora, às 21h30, hora portuguesa. E é assim, vamos terminar. Sr. Benjamin, um grande abraço, tudo bom. Um abração para você. Mensagens. Shalom. Shalom. Laila Tov. E Laila Tov também. Senhor Roberto, um grande abraço também para si, tudo bom. Valeu, Roberto. Que Deus o abençoe. Guarda aí mais perguntinhas, que é muito bom a pessoa esclarecer e fica logo esclarecido o senhor e o resto também dos nossos caros ouvintes. Obrigado por eles também e também estarem aqui a fazermos companhia. Por isso, shalom, até amanhã, se Deus quiser. Shalom, até amanhã.